Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui mais uma vez para promover a divulgação da arte espírita através de contos, de narrativas que são compartilhadas conosco. O nosso conto de hoje é, como sempre, do J. Marques, e o nosso conto de hoje chama-se O Motorista e o Adicto. Adicto é aquela pessoa que é usuário de droga. Vocês todos sabem, né? Bem, então como é que é a história de hoje? Como é que é a narrativa de hoje? É o seguinte, né? É a história de Sandro, Lúcia e Inocêncio. Então o Sandro, ele era motorista de ônibus, né? Ele era motorista de ônibus. Ele era porque ele depois abandonou a profissão. Então ele na condição de motorista de ônibus, a gente sabe que motorista de ônibus, a rotina de motorista de ônibus aqui no Rio de Janeiro é muito estressante. Aí o Sandro tinha passado um dia, tinha um horário de trabalho, tinha tido um horário de trabalho muito difícil. Era aqueles dias que dava tudo errado, então ele tinha batido num carro de passeio e tinha arrancado o retrovisor do motorista do carro. E aí teve aquele problema, né, de discussão com o motorista que teve o carro atingido. Aí depois ele tinha que pagar, né? A empresa falou que ele que tinha que pagar o conserto do carro, que ele ia ter desconto no salário. Enfim, ele tinha o dia do Santos naquele momento, naquele dia específico, foi muito estressante. E aí, para finalizar, ele estava na última viagem, já era à noite. Ele pegou à tarde e à noite, né, ele ia entregar o carro de volta. Ele teve um problema que finalizou bem mal o seu dia, que foi o seguinte: ele estava dirigindo o ônibus, aí entrou um rapaz que era usuário de crack, um adicto, né, usuário de crack. E aí ele entrou no ônibus por trás, ele já não gostou, já achou meio estranho, mas aí uma determinada altura da viagem, ele tirou esse rapaz que era usuário de drogas, né, o adicto, ele tirou uma faca da cintura e anunciou um assalto e começou a assaltar as pessoas no ônibus. O Sandro já estava extremamente estressado, né? E ele aí olhou pro rapaz, o rapaz era um rapaz magrinho, assim, meio desprovido de força física, tava com faca. Aí ele olhou e falou assim: vou pegar esse rapaz e não vou deixar ele me assaltar não, porque ele estava se dirigindo ao motorista, né, ao Sandro, para pegar as passagens do ônibus. E aí ele já tinha tido naquele dia um prejuízo com a questão do retrovisor, né, e teria outro prejuízo se o rapaz levasse as passagens dele, que aí a empresa ia culpá-lo, né, por ter deixado o rapaz entrar no ônibus, e ia ter mais um desconto no salário dele. Aí ele falou: não, se esse camarada bobear, eu vou pegar ele, não vou deixar ele me assaltar não. Aí o rapaz foi indo, pegou todas as coisas das pessoas, dos passageiros, pulou a roleta e foi para cima dele. Quando ele foi para cima dele, o Sandro era uma pessoa corpulenta, o Sandro deu um soco nele. O soco do Sandro foi com tanta força, ele estava com tanta raiva naquele dia, que ele botou o rapaz a nocaute. O rapaz era magro, né? Estava com fome, adicto. Aí ele pegou, deu um soco nele, ele desmaiou. Aí ele falou pro pessoal: cada um pega suas coisas aí que ele roubou e vamos jogar esse camarada fora do ônibus. Aí o que ele fez? Ele pegou, abriu a porta de emergência do ônibus,
que no ônibus que ele estava era do lado esquerdo, e pegou e jogou o camarada fora do ônibus, o rapaz fora do ônibus. Só que em vez dele jogar para o lado da pista, né, para a calçada, ele jogou no meio da rua. Ele podia pegar o rapaz, né, já que o rapaz estava desacordado, pegar ele e botar na calçada. Não, ele pegou e jogou no meio da rua. No que ele jogou no meio da rua, passou um caminhão por cima do rapaz e esmagou o rapaz, atropelou o rapaz. O rapaz morreu na hora. E o motorista do caminhão também passou, nem olhou para trás, passou por cima do rapaz, esmagou ele, ficou todo triturado, né? As entranhas do rapaz ficou no asfalto. O motorista foi embora, aí ele ficou assim, perplexo. Aí os passageiros falaram assim: deixa pra lá, poxa, esse camarada aí, bem feito que ele morreu. Isso aí é uma pessoa desvalida, ele já ia morrer mesmo. Vamos fazer o seguinte, fecha essa porta de emergência, vamos embora, esquece o que aconteceu. Aí ele fez isso. O Sandro acabou indo naquele momento, né? Ele acabou indo na questão das pessoas, né? No que as pessoas falaram, e foi embora. Falou: é isso mesmo. Aí fechou a porta de emergência e foi embora. Largou o rapaz lá. Aí depois veio a polícia e tal, mas aí não tinha câmera no local, enfim. Ficou por isso mesmo, né? Só que o Sandro, apesar dele ter atropelado o rapaz, ele ficou traumatizado, ele ficou com aquele trauma, né? Falou assim: poxa, atropelei o rapaz e tal, e veio aquele arrependimento. Aí ele falou assim: eu não vou mais dirigir ônibus não, pra mim já deu, eu vou comprar um carro, vou pegar meu fundo de garantia, vou comprar um carro e vou virar motorista de Uber. E aí foi o que ele fez. Ele pegou o dinheiro lá que ele recebeu de indenização da empresa e virou motorista de Uber. E aí ele começou a dirigir o Uber. A esposa dele era espírita, né, a Lúcia. Ela sempre quis que ele largasse essa profissão de motorista de ônibus, porque ela via que ele ficava extremamente estressado, né? E a Lúcia sempre orando ali, pedindo a Deus para orientá-lo e tal, né? E ele não era espírita. Ele ia lá com ela de vez em quando no centro, ouvia falar em prece, nas palestras, mas ele não era espírita, era apenas um simpatizante. Aí um dia ele estava lá no local, estava fazendo um lanche, e ele ouviu um choro de uma criança dentro de uma lata de lixo. Aí ele foi lá na lata de lixo, viu que tinha um bebê abandonado, ainda com uma placenta no corpo. Ele pegou a criança, levou para o hospital, e do hospital a criança foi conduzida para o conselho tutelar. Como ele não tinha filho, a Lúcia era estéril, não tinha filho, então ele falou assim: Lúcia, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue adotar aquela criança. Era um bebê negro, um menininho negro. Vamos ver se a gente consegue adotar aquela criança, que aí a gente não tem filho. Aí tá bom. Aí eles foram no conselho tutelar, apresentaram as documentações que o conselho tutelar exigiu. Demorou um pouquinho, mas eles conseguiram a guarda do menino, conseguiram ficar com a criança. Não apareceu o pai nem mãe, que a criança estava na lata do lixo, e eles recolheram a criança em casa. Aí no início foi tudo bem, foi uma maravilha, né? A criança bonitinha e tal, mas aí o que aconteceu? Quando a criança fez 3 anos, a criança mudou de comportamento. A criança começou a ter uma conduta diferente. Que conduta era essa? Era um menino que se dava bem com todo mundo, era uma criança amorosa, a criança boazinha, obediente, mas quando o Sandro se aproximava dele, ele tinha um ataque de fúria. O garoto começava não gostava do pai, né? Do pai adotivo, não, ele não conseguia gostar. Aí começava a chorar, às vezes queria morder o pai, queria chutar ele. E aí o pai, o Sandro, que não tinha muita paciência, né? Ele queria ter um filho, mas não tinha muita paciência com criança. O que ele queria fazer? Ele queria pegar o chinelo e dar umas palmadas no garoto.
E a mãe sempre falando a Lúcia, não é, calma, fica calmo, vamos ver se a gente resolve de uma outra maneira. Mas ele, quando o garoto ficava tendo aquelas crises de irritabilidade, ele queria logo pegar o chinelo e resolver no chinelo. E a mãe sempre ali, calma, ele é muito pequeno, você vai machucar ele, enfim. Ficou essa situação. E a situação ficou tão grave que aí o Sandro quis devolver a criança para o conselho tutelar. E a Lúcia falou, não, eu não vou devolver. Aí o Sandro falou assim, bom, e o nome do garoto era Inocêncio. A menina chamava-se Inocêncio. Eles batizaram o garoto como Inocêncio. Aí falaram para ele assim, ele falou para a mulher, bom, para a esposa, né, ó, ou ele ou eu, porque eu não aguento esse garoto aqui dentro. Esse garoto tá me dando muita perturbação e eu não tô aguentando ele aqui. Então, se você quer ficar com ele, você fica, a gente se separa. Aí a Lúcia, que era espírita, verificou que ali tinha um problema espiritual. Aí pegou o nome do garoto, pegou o nome do Sandro, o nome dela, botou na reunião de desobsessão. E aí a espiritualidade ficou de ajudá-los. Aí um dia o Sandro estava em casa e a Lúcia falou assim, ô meu amor, ô Sandro, vamos ali no quarto que eu quero conversar com você. Aí ela pegou e teve uma percepção espiritual, né, de que aquela criança era a reencarnação daquele menino que ele tinha atropelado, que o Sandro tinha atropelado. Aí ela falou assim, olha, você tem um negócio que você não me contou. Eu sei que você tem um segredo que você não me contou. Aí ele ficou, ué, mas que segredo que é esse? Ela falou, olha, eu sei que a espiritualidade está me orientando de que teve um dia na sua vida que você atropelou um menino que era usuário de drogas e não teve a mínima piedade do garoto, não fez uma prece, não fez nada. Deixou o garoto para lá e não teve aquele olhar de compaixão e misericórdia em relação ao garoto. Esse garoto que você atropelou é a reencarnação do Inocêncio. Então, para você resolver esse problema, você tem que ir lá, ele dormindo, e você pede perdão a ele. Ele está dormindo agora, você vai lá, porque aí o espírito dele vai ouvir que você está arrependido. Aí o Sandro, orientado pela esposa, foi até o quarto, pegou o garoto no colo e falou assim, olha meu filho, eu sei que você é aquele menino que foi atropelado, que eu abandonei. Ele não tinha atropelado, ele tinha jogado o garoto na chora, o garoto foi atropelado por culpa dele, né? Aí falou assim, eu sei que você é aquele menino que eu ajudei no atropelamento, eu queria te pedir perdão. Naquele momento estava muito nervoso, eu sou uma pessoa muito desequilibrada, eu estava numa situação de estresse. Então ele falou, o garoto dormindo e ele falando com o menino, né? Conversando com o garoto, porque o garoto o espírito dele estava ouvindo, né? Então você me perdoa e papai está muito arrependido e tal. Aí ficou com o garoto ali conversando, botou o garoto no berço. Daquele dia em diante, o menino mudou de atitude com o pai. Aí começou a gostar do pai, ele pegava o garoto no colo, brincava, e o menino se acalmou e resolveu aquela situação de litígio que havia entre pai e filho. Então a história é essa. Então vamos fazer assim algumas reflexões em relação ao que nós colocamos hoje. Primeira coisa é o seguinte, a gente sabe que nós temos muito preconceito em relação àquelas pessoas que são usuárias de droga. Quando a gente vê uma pessoa dessa entrar no ônibus, a nossa atitude ou é medo ou é repulsa. Então nós temos que nos habituar a ter misericórdia dessas pessoas. A gente sabe que, logicamente, uma pessoa que está drogada ou um assaltante,
né? A gente tem que ter cuidado, mas a prece é fundamental. Então, naquele momento, se o Sandro tivesse lembrado dos ensinamentos da casa espírita dele e feito uma prece, com certeza não ia acontecer o que aconteceu. Ele não ia depois ter que jogar o garoto fora do ônibus para ser atropelado. Pode ser até que o menino conseguisse futuramente sair daquela situação. Então, ele deveria entrar em prece, confiar em Deus e pedir a espiritualidade para que aquele assalto tivesse um final não trágico e o menino ir embora. Eu tenho uma amiga minha, eu já até conversei com vocês isso aqui em uma outra ocasião, quando teve um outro vídeo, que ela disse que teve um dia que ela é espírita. Aí ela disse que teve um dia que teve um assalto no ônibus e ela estava sentada e quando ela viu o assalto, ela fechou os olhos e entrou em prece, pedindo para que aquele momento fosse não trágico, que não tivesse agressões. Ficou orando pelos assaltantes. Ela disse que todo mundo foi assaltado menos ela. O rapaz estava assaltando, estava comandando o assalto, ele ficou perto do banco dela, de costa para ela, todo mundo foi assaltado e ela não foi. Então, a gente vê que quando nós oramos com misericórdia, com compaixão para esses nossos irmãos, nós somos ajudados. Tem uma outra situação também, um companheiro que ele fazia parte de uma instituição religiosa, não é espírita, né? E ele tinha uma Kombi. Aí ele foi pegar uma doação, durante o trajeto os assaltantes pegaram ele e falaram assim: você vai com a gente lá fazer um assalto, que a gente está precisando da sua Kombi. Aí ele falou também que entrou em prece. No que ele entrou em prece, ele começou a conversar com os rapazes. E ele fala que não sabe o que ele falou para ele. Ele me diz, até hoje eu não sei o que eu falei para eles. Eu sei que eu fui falando, fui conversando, eles foram se acalmando. Aí quando chegou uma altura, ela falou assim: quer saber de uma coisa, tio? Deixa a gente aqui, a gente não vai assaltar mais nada não. Vai em paz, vai pegar lá sua doação, a gente não vai assaltar mais não. E foi embora. Quer dizer, então vocês vejam o poder da oração e como é importante a gente ter compaixão, misericórdia dessas pessoas. Não é que a gente vai dizer que a pessoa está certa de agir daquela forma. Não, ele está certo. Não. Aquilo, lógico, é um ato ilícito e não deveria. A pessoa não vai assaltar, não vai roubar, não vai matar. Mas é a compaixão, a misericórdia, a compreensão que a gente tem que ter de muitas vezes se colocar no lugar do outro, né? De repente, se eu tivesse reencarnado numa comunidade, não tivesse pai, não tivesse mãe, passasse fome, será que eu seria espírita? Será que eu seria o que sou? Eu particularmente tenho certeza que não. Eu teria muita dificuldade de ter a mente ou as tendências que eu tenho hoje sem o apoio da minha família, que graças a Deus eu tive o privilégio de reencarnar numa família equilibrada, que me deu condições de eu ter uma vida material tranquila, né? Como eu disse para vocês já numa outra ocasião, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu pude estudar, eu pude ser espírita, mas tem muita gente que não tem essa oportunidade e a gente tem que levar isso em conta. A outra coisa que eu queria conversar com vocês é a importância da reencarnação. Vejam que muita gente diz que não acredita em reencarnação e tal, mas vejam bem, a gente também não está querendo convencer ninguém de que reencarnação é uma verdade. Mas vejam bem, ali a gente viu a presença da misericórdia divina. Então a espiritualidade levou o menino a reencarnar novamente, levou aquele homem que tinha errado a acolhê-lo e reparar o mal. Então a gente também tem que levar em conta o seguinte: quando a doutrina espírita fala sobre o sofrimento, muitas pessoas imaginam que você tem que é lei de Italião, você tem que sofrer e pagar na mesma medida. Não necessariamente. Quando você faz o bem, quando você faz a caridade, quando você repara o mal que você fez, os seus sofrimentos são atenuados. As nossas dores diminuem quando você faz o bem ao próximo, quando você faz o bem ao semelhante, né? Então, nós temos que entender que a vida, né,
ela nos leva a colocar em prática aquilo que a doutrina espírita nos fala: fora da caridade não há salvação. E o último item que eu gostaria de conversar com vocês hoje, em relação a esse conto, é essa coisa da educação dos filhos, né? A gente sabe que muitos de nós temos dificuldade de lidar com os nossos filhos. Quando os nossos filhos são difíceis, a gente quer usar aquele método antigo, pegar e bater e tal. Então eu não tenho filho, mas eu aprendi com a vida, né? Eu tenho uma sobrinha que mora conosco, agora tenho um sobrinho neto que está com 13 anos. Eu aprendi o seguinte: existe uma diferença entre você dar limite e você ser agressivo, né? A gente ser agressivo é você querer bater, gritar, xingar, e você ser enérgico, você dar limite, é você educar, mostrando para a pessoa que ela tem que ter responsabilidade, que ela tem que ter disciplina, mas que você não precisa chegar ao ponto de querer agredir aquela criança fisicamente ou com palavras, né? Então eu confesso a vocês que eu, apesar de saber disso, tem alguns momentos que eu não consigo me controlar em relação, principalmente agora, ao meu sobrinho, né? Ele está com 13 anos, é de uma outra geração, ele está rebelde, então tem hora que eu quero ir no método antigo mesmo, que é um método que meu pai me educou, né? Meu pai, apesar de ser um homem boníssimo, mas ele era daquela época que, tipo assim, criança tem que apanhar, criança tem que meu pai só me bateu uma vez, Eu até acho hoje que ele estava até certo no que ele fez, porque ele precisava, com o que eu fiz de errado, ele precisava ter mesmo uma atitude, receber uma reprimenda ou ter um ato mais duro. Mas hoje, com a educação atual, com a geração diferente que nós temos, esses jovens que ficam conectados direto na internet, então a gente já tem que pensar de agir de uma outra maneira. E apesar de muitas vezes eu não ter mesmo um equilíbrio com meu sobrinho neto, eu parti mesmo para querer confrontar, mas eu vou me esforçar, eu estou me esforçando para evitar as agressões, né? Até hoje eu nunca bati nele, mas assim é questão das palavras, né? Que às vezes você fala coisa que não deve para criança, né? Falar, você é isso, você é aquele, você não quer nada, e você é preguiçoso, essas coisas que a gente fala que desqualifica o jovem. Que às vezes ele fala assim, eu sou preguiçoso, então eu vou continuar preguiçoso mesmo. Eu vou estudar para quê? Já que eu sou preguiçoso, já que eu não presto, então eu vou continuar assim. Então a gente tem que medir as nossas palavras, né? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Por isso que, inclusive, eu não tenho filho, porque eu hoje reconheço que eu ainda estou despreparado para ser pai, né? Eu estou fazendo um estágio aí com a minha sobrinha, com meu sobrinho neto. Não sei se eu vou conseguir futuramente essa possibilidade de ser pai, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível. Mas eu compreendo que o limite é importante, porque a gente vê, né, no colégio, vê nos dias atuais, que muitas vezes, por falta de limite, a criança comete atos ilícitos. Vocês ficaram sabendo, creio que todos vocês ficaram sabendo, de um menino que matou o pai, a irmã e a mãe porque tiraram o celular dele. Ele se sentiu incomodado, o pai tirou o celular e falou, matou o pai e a irmã. E aí depois a mãe chegou, ele matou a mãe também. Quer dizer, lógico, esse menino esse menino é um psicopata, ele tem problemas, mas caberia ao pai, quando a criança tem essas tendências, o pai tem que estar observando. Então, se o pai verifica que a criança é desequilibrada, que a criança tem problemas psicológicos,
e você não faz nada, vai deixando, não, deixa que depois ele aprende, depois ele não aprende não, o pai que tem que orientar. Uma ocasião também eu verifiquei que fiquei assim, perplexo, né? Eu tinha uma pessoa, né, uma moça que era nossa conhecida e que a gente notava que o filho dela tinha uma atração sexual por ela. O garoto era pequeno, lógico, aquilo ali devia ser de outra encarnação, enfim, tinha envolvimento também obsessivo e tudo mais. Eu estou falando assim, a falta de observância do pai em determinados momentos. Então, uma vez eu era uma pessoa, uma amiga minha, né, que a gente saiu, foi no shopping e ela levou o filho. O garoto simplesmente ficou no colo dela e começou a simular, sentou no colo dela, assim, de frente para ela, e começou a simular que estava tendo um ato sexual com ela. Aí falando assim, aí começou a falar um negócio que eu não vou poder falar aqui, né? Começou a falar como se ele tivesse mesmo, enfim, apaixonado pela mãe. Aí eu fiquei olhando, né? Falei assim, fulana, você não vai falar, né? Ele tá brincando. A moça falou, ele tá brincando. Ele brinca assim comigo. Meu filhinho, que bonitinho, mamãe te ama também. Quer dizer, o garoto tá demonstrando que tem uma tendência, né, a sexualidade desequilibrada, e a mãe achando bonitinho, não falou nada, deixou o garoto fazer o que queria. Aí depois ele deu uma hora lá, ele parou, aí ficou todo perto dela. O garoto, ele tinha um desequilíbrio, né? A gente sabe que isso aí a reencarnação explica. Às vezes foi alguém no passado que teve um grande amor, né? E aí reencarnou com o filho dela para que os dois sublimassem aquele desejo. E ela deixando o garoto fazer o que ele queria. Ele ficou no colo dela e ficou assim, né? Aí todo mundo olhando, né? O garoto assim como se ele estivesse tendo relação com a mãe, relação sexual, quer dizer. E a mãe não falou nada, achou bonitinho, que bonitinho, ele me ama. Aí eu olhei, aí eu falei, olha, é melhor. Aí depois, com um outro dia, eu falei assim, olha, é melhor você ver esse teu filho. Não, isso é brincadeira, depois passa, quer dizer. O que ela está esperando? O que esse menino será no futuro? Eu depois não tive mais contato com ela, né? Mas o que vai esperar de um menino que tem esse tipo de atitude? E você não fala nada, deixa, acha bonitinho. Então é isso que eu estou falando. Os nossos filhos, nós temos que observar as tendências deles, né? A gente tem que estar de olho, não pode deixar a criança fazer o que quer. Deixa, depois ele aprende. Não é depois ele aprende, não. Tem que ensinar, cabe ao pai orientar, ensinar, dar limite, evitar que aquela situação se agrave, porque depois, mais tarde, aquele garoto fica um tarado, se torna um psicopata, se torna um pedófilo, a culpa vai ser do pai. O pai tem uma parcela de culpa, porque não orienta, né, o filho. Tinha uma pessoa que nós conhecemos, né, que ela é psicóloga, que ela fala o seguinte: todo filho neurótico tem uma mãe neurótica, né? Quer dizer, geralmente, não é quer dizer, todo talvez seja uma palavra muito forte, né? A gente não pode generalizar, mas geralmente a criança que tem algum problema é porque a mãe incentivou. E a gente está finalizando aqui, a gente está lembrando da mãe do Pablo Escobar, né? Eu até já citei aqui uma ocasião também. Eu vi um documentário da vida dele, e aí a mãe, quando ele era pequeno, ele começou a assaltar, fazer pequenos furtos, levar relógio para cá. A mãe achando bom, falar: meu filho, é isso mesmo, vai lá, rouba mesmo, traz aqui, a gente tá com pouco dinheiro, a gente é pobre, tem que tirar mesmo dos ricos. E aí depois, coitado, como é que ele acabou e como é que aquela mãe também acabou, né? Os filhos dele hoje vivem escondidos porque ainda tem inimigos. Quer dizer, por quê? Porque a mãe não deu limite. Então, meus irmãos, é isso que a gente queria conversar com vocês no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.